Ai ai ai. Ai ai ai. This fucking guy, bro. Sempre a esquecer-se de vir aqui para mais um episódiozinho. Mas é verdade, estamos de volta. Estamos de volta. A minha desculpa para não ter saído algo mais cedo é I forgot. Ok? Ahm, não, mas também assim, não tive aquelas coisas durante principalmente o mês de março. Portanto, em fevereiro podia ter sido alguma coisa, só que eu também não. Coisa. Então, pronto. Ahm, mas sim, estamos de volta, estamos de volta. Desta vez para falar de um tema mais ortodoxo, eu diria, mais pessoal até. Ahm, já vou passar ao que esse tema é, porque também queria falar, também queria dar outra desculpa basicamente, que é, no entretanto também não tem havido aqui assim lançamentos no mundo da música assim grandes, ok? Ou notórios, vá. Assim um que, aliás dois, que eu me lembro assim de repente foi o lançamento da música da Doechii, que é Anxiety. E falando sobre isso, eu gosto da Doechii, acho que ela é uma rapper que tem muito potencial e que se vai dar bem na indústria se continuar pela forma como está e baseando no trabalho do último álbum dela. Agora, essa música Anxiety está boa, ok? Já em pouco tempo ficou batidíssima e está um bocadinho chata, mas isso acontece a N músicas, ok? E até N músicas boas que, devido à repetição e devido às rádios, muito principalmente, um, acabam por ficar um bocado saturadas. Na minha opinião, essa já está. Há outras piores, há outras piores. Isso a gente também sabe. mas, mas no fundo é isso. Essa música foi lançada e eu até acho que é mais giro, até foi mais giro ver o processo criativo dessa, dessa música, que utiliza um sample da Somebody That I Used to Know, do Gotye, cuja banda ou cujo artista também já tinha utilizado outro sample. Ou seja, o instrumental da original, entre aspas, é um sample de há anos atrás, de 1960 ou alguma coisa do género. Mas pronto. Mas foi giro ver, eu na altura, antes de ela lançar um single nas plataformas digitais, nas plataformas de streaming, eu vi uns vídeos que ela lançou, creio que em 2020 ou 2021, que era no fundo um processo criativo de discussão não, damn, peço desculpa, da criação dessa música. E até acho que isso foi mais giro ver do que a própria música em si. Não é que ela esteja mal, lá está. Está muito boa, na verdade, mas e é um bom uso de uma música conhecida para uma nova versão. Mas lá está uma Bex batida, a gente já sabe como é que funciona a situação. E para além disso, as pessoas cansam-se um bocado rápido. Hoje em dia para ainda mais da novidade. A novidade, o tempo médio de vida da novidade no mundo da música, e não só no mundo da música, mas falando especificamente nisso, não dura assim tanto tempo. Apesar de eu apesar de haver muita gente que é assim, porque houve os novos lançamentos e gosta de ouvir os novos lançamentos, principalmente. Aí não está a dar, guys, não está a dar. Não, mas pronto.
Quer dizer, apesar de haver muita gente que prefere ouvir os novos lançamentos, por exemplo, e não ouvir assim álbuns mais clássicos ou assim, acaba por entrar nessa espiral, entre aspas. Não eu gosto de ouvir até música mais antiga. Gosto de ouvir muitos géneros. Há géneros que eu não ouço porque acho que não têm muito jeito, sinceramente, e vocês sabem quais é que são, e qual é que é o principalmente, mas pronto. Mas há a maioria dos géneros eu ouço. Outro lançamento assim de mais notório, mais high profile que ocorreu nos últimos tempos foi também o lançamento do álbum do Playboi Carti chamado Music. Muita gente achava que isso iria chamar I Am Music, mas o álbum chama simplesmente Music. Porque é que é high profile? Porque o último álbum do Playboi Carti tinha sido lançado, creio eu, em 2020. E portanto houve aqui um hiato de 5 anos, ou quase 5 anos. Não sei muito bem em que dia é que foi lançado, mas pronto, whatever. E havia grande expectativa, até porque o Carti, assim, o Carti é um artista muito peculiar. Não é qualquer pessoa que vai gostar dele. No entanto, os fãs deles acirrados vão defendê-lo quase sempre. Eu digo quase sempre porquê? Porque há situações em que não dá para defendê-lo. Que é o mesmo que o Kanye West. Mas o Kanye West, do Playboi Carti, eu estou a falar de exclusivamente ligado à música. No Kanye West não é exclusivamente ligado à música que não dá para defendê-lo. É em muitos outros assuntos. Mas enfim. Porquê é que eu digo que não dá para defendê-lo? Porque este álbum foi um pouco underwhelming. Ou seja, a expectativa era tão grande que eu acho que desiludiu um pouco os fãs. Principalmente os fãs dele, ok? E depois eu não ouvi o álbum todo, ok? O álbum é grande até. O que a princípio não seria mau, mas eu acho que claramente há músicas a mais. Tem músicas a mais. Tem uma música que é literalmente barulho e cenas a acontecer e ninguém percebe um caralho. Isso é uma das músicas. apesar de ter. Apesar de ter bons destaques, como por exemplo a Rather Lie, ou a participação do Kendrick Lamar em algumas músicas, que eu até gostei, que essas eu ouvi. Eu até gostei das features do Kendrick Lamar no álbum. Houve pessoas que disseram que, pá, sim, mas não faz muito sentido, não combina muito bem. Realmente é assim, não... A Playboi Carti combina com muito pouca gente. Inclusive, ele vai estar na tour do The Weeknd e vai ser interessante ver como é que isso vai funcionar, porque são estilos completamente diferentes, energias completamente diferentes. O Carti é completamente maluco em palco e fora também. Ele é um bocado atrasado, uh, parece pelo menos. mas, mas vai ser interessante ver isso, como é que se vai dar isso. Mas lá está, o álbum, pelo hype que tinha, pela expectativa que tinha, acho que desiludiu um bocadinho. Mas tem destaques bons. Agora, não é, não é um álbum 10 de 10, é pá, aí um 6, talvez, eu diria, no máximo. Sorry. Mas pronto, esses foram assim os lançamentos mais notórios assim nestes últimos tempos. Mas eu queria passar ao tema que me trouxe a este episódio, porque eu queria falar dos concertos a que já fui. Pelo menos os concertos a que me lembro que já fui. E como vamos começar pelo primeiro, que é um bocado estranho, é um bocado... Lá está, este tema é ortodoxo, esse também é um bocado ortodoxo, que é... eu acho que o primeiro concerto que eu fui ver foi da Ariana Grande. Ok? Foi no Mel Arena, não sei, agora acho que se volta a chamar Mel Arena, na altura acho que era Mel Arena, porque passou por algumas mudanças de nomes, mas está certo. E temos que confessar, eu fui ver o concerto não pelas músicas, fui ver um concerto para a Ariana Grande, porque a Ariana Grande era boa e eu queria ver. Pronto. Basicamente é essa a verdade. Foi durante a Dangerous Woman Tour, isso eu lembro. Epá, e eu conhecia duas, três, quatro, cinco músicas.
5 também se calhar já é um exagero. 5, se eu conhecia 5 era tipo mais ou menos todas. Mas lá está, tinha boas músicas na tour, até. É um álbum, por acaso é um álbum interessante dela, não sei se é um dos melhores talvez, que é o Dangerous Woman. Aliás, deixa-me só confirmar se isso é um álbum. Eu acho que é. Mas no fundo eu fui ver esse concerto por causa da artista e não por causa da música. Uh, yeah. Yeah, o álbum chama-se Dangerous Woman. Mas é fixe, o álbum até é fixe. E esta música especificamente também é fixe. É pop, não sei o quê, White Girl Music. Não é bem, não diria. Há muitas mais músicas desse género. Mas sim, creio que esse foi o primeiro concerto que eu fui ver. E pá, foi interessante. Grandes coreografias. E acho que não vou elaborar mais. Mas pronto. Depois, outro concerto que eu me lembro de ir ver, aqui, assim mais recente, foi os Wet Bad Gang. E por acaso gostei. E gostei devido ao facto de não só da presença em palco, acho que foi muito boa por parte de todos os membros do grupo, mas também porque pela inclusão da banda deles. Lá está, os Wet Bad Gang são rappers, o género é rap barra trap, um bocadinho, eu diria. Um bocadinho não, um bocado, vá. E eu não diria que eles levariam a banda para o palco, apesar de quase todos os artistas fazerem isso, porque faz sentido e é isso, e no fundo é isso que torna a música ao vivo, na minha opinião, um bocadinho superior à música em estúdio. Na maior parte dos casos e na maior parte dos artistas. Só que eu não diria que uma banda por trás funcionaria tão bem no estilo de rap. Mas a verdade é que sim. E portanto eu gostei muito do concerto. Claro que a energia também estava muito boa, também era palpável, até porque é banda barra grupo, porque banda, normalmente quando se fala de rap não se fala de bandas, mas certo, é um grupo bastante conhecido a nível nacional, e com grande notoriedade a nível nacional, e a malta conhece as músicas todas. Epá, eu também conheço as músicas quase todas, só não conheço as letras. Letras eu apanho um bocado do ar quando é em letras, mas whatever, é o que é. E no fundo foi um concerto muito bom, assim como o próximo que eu vou falar, pelas mesmas razões, que é o do Slow J. Também fui ver o Slow J. Já ouvi ao vivo. E pela mesma razão, creio que também foi um concerto muito bom. Apesar do Slow J não ser um rap mais melódico, um rap mais pausado, mais emocional, que também é muito bom, esse tipo de subgénero, vá, digamos assim. Aí eu já diria que a inclusão de uma banda por trás nos concertos faria mais sentido, e a verdade é que faz. Esse concerto também teve a inclusão de uma banda. Mas eu estou a falar disto porque eu não estava à espera, quando fui ver o concerto, que tivesse. Mas a verdade é que funciona muito bem, principalmente para o fecho de músicas e transição para outras. Funciona muito bem. E também isso é culpa das pessoas que estão nas bandas por trás desses artistas, que são talentosas e conseguem tornar um ambiente musical muito bom. Eu diria que talvez entre eu ter visto os Wet Bad Gang ou o Slow J, provavelmente para mim o Slow J foi um bocadinho melhor, mas é muito taco a taco entre os dois. Acho que foram concertos muito bons que eu fui ver na altura. O que me leva ao próximo candidato, não é candidato, ao próximo concerto que eu fui ver, que foi do Dillaz, também um rapper
um rapper de alto calibre nacional. Ahm, aí ele não, quer dizer, ele tinha banda por trás, mas não se notou tanto, não foi tão notória como nos outros dois concertos. E eu também não estou muito por dentro da cena do. Lá está, eu não estou muito por dentro da cena do rap nacional. Ouço um pouco. uh, Gosto de algumas músicas. Também é assim, eu gosto de algumas músicas porque eu não ouço assim tantas. Se eu ouvisse mais músicas, provavelmente iria gostar de mais músicas. Mas a verdade é que não. Mas lá está, ouço algumas músicas e eu provavelmente. O Dillas também é bastante mainstream e eu provavelmente deveria conhecer mais músicas dele mais rapidamente, mas não conheço. Só quando chega ali perto do refrão ou no refrão é que eu, ok, já sei qual é que é esta. E isso aconteceu muito por acaso quando fui ver esse concerto, porque eu tipo estava a ouvir e estava fixe, mas eu estava tipo, nice, não sei o que é que está a passar. E depois chegava ao refrão e eu, ok, já ouvi esta música, acho que já ouvi esta música, não sei o quê. Uh, mas sim, entre Slow J, Wetbad Gang e Dillas provavelmente foi o mais fraco. Mas mesmo assim acho que a prestação foi boa dele. Eu não apanhei esse concerto, não apanhei o todo. Apanhei mais tipo os 20 minutos finais, 25 minutos finais. Mas mesmo assim acho que foi bom. Tinha malta a acompanhá-lo a fazer adlibs e a dizer cenas por trás, que também dá um certo sabor ao concerto e traz um certo acrescento ao concerto, se bem que às vezes esses gajos falam para caraças e não dizem nada, né? Mas pronto. Outro que eu fui ver, que eu lembrei-me agora, que nem sequer estava a contar, que foi o Prof Jam, outro rapper. Só vou ver rappers nacionais. Esse gostei muito por acaso, apesar de pronto, a inclusão do autotune e não sei o quê. Sim, o Prof Jam utiliza muito autotune. Por vezes é um bocadinho. Por vezes pode ser um bocadinho demasiado. Sim, principalmente se for ao vivo. Porque se for em músicas de estúdio, eu consigo compreender. Eu consigo compreender porque, porque é mesmo assim. Poderia não utilizar. Talvez fosse enriquecer um pouco mais as suas músicas. Eu diria que sim. Mas pronto, ele também não utiliza a toda a hora e em todas as músicas e em todos os segundos todas as músicas. Mas certo, ao vivo compreendo o argumento de que não deveria utilizar. No entanto, acho que acrescenta também. Acho que acrescenta. E é uma marca dele, no fundo. É uma marca dele, porque eu utilizo tanto. É uma marca dele, no fundo. Um concerto que também gostei muito. Uh, Ele foi acompanhado por Michael Knight. Não sei se as pessoas conhecem quem é. Mas era ele atualmente, creio que ele já não faz música em nome próprio. Provavelmente será produtor ou algo do género. Mas se forem assim 5 6 anos atrás, encontrou algumas músicas dele que não são, obviamente não são superiores às músicas da Prof Jam, mas são músicas fixas, são músicas interessantes até. E vale a pena dar uma ouvidela, uma ouvidela. Acho que isto não existe, mas tudo bem. O concerto da Prof Jam também gostei. Um, Principalmente do fecho. Muito bem executado em termos sonoros. E, e o facto da maioria destes concertos eu ter ido ver de forma grátis também contribuiu para a experiência. Portanto, sim. E depois, um concerto que eu já fui ver, e provavelmente o melhor, provavelmente não, o melhor concerto que eu já fui ver, mas obviamente devido à magnitude do artista, de gabarito internacional, não poderia deixar de ser de outra forma, que é o The Weeknd. E eu tenho de vir aqui, tinha de vir aqui mandar o meu glaze mensal ao rei. Não, mas já fui ver o concerto do Weeknd quando ele veio cá a Portugal e sinceramente foi muito bom. Poucas falhas no concerto. As únicas falhas, entre aspas, no concerto é porque ele às vezes esquece da letra e faz uns sons. Tipo, não é faz uns sons, mas diz as palavras no sítio errado, diz palavras que não. Diz letras no ritmo errado.
Mas é porque ele esquece e tipo está a olhar para o público e está todo de coisa e esquece. E por falar em público, um, o público comparado talvez a outros públicos da mesma tour, tour essa que ainda não acabou, que foi aquela que ele vai continuar uh, com o Playboy Carti, agora em 2025. E eu fui ver este concerto em 2023. Um, Comparado a outros públicos anteriores a esse concerto, quando ele veio cá a Portugal e até depois, foi um público mais fraco, ok? Foi um público mais fraco, sim, e isso dá para notar, por exemplo, se vocês forem procurar o concerto no YouTube, dá para notar um bocadinho. Apesar disso, o ambiente e tudo o resto superou tudo aquilo que eu poderia pensar. Uh, mas a malta à minha volta estava a cantar e etc. E notava-se claramente que eram fãs e conheciam as músicas e as letras. Eu próprio também nem conheço as letras todas. Conheço, provavelmente as músicas todas conheço, mas as letras todas não. Lá está, eu apanho um bocado do ar quando é letras. Mas não faz mal, não faz mal, guys. Mas pronto, nonetheless, foi o melhor concerto que eu já fui ver, sim. Mas eu digo que o público foi um bocadinho fraquinho, porque também é devido acredito eu, ao local onde foi, à organização do concerto, à organização de saída e de entrada no espaço, porque foi no Passeio Marítimo de Algés, ok, em Lisboa, ou em Algés, que é em Lisboa. E o resto dos concertos, creio eu, todos, o resto dos concertos todos nos outros países e nas outras datas que houve foram todos em estádios. Okay? Estádios de futebol ou estádios de. Pronto, estádios de futebol, maioritariamente. E eu acho que isso também impactou um pouco o ambiente e a envolvência que o público estava a ter com o concerto, porque houve momentos em que se notou que havia mais um silêncio, exceto um X número de pessoas que não era pequeno, que não era pequeno, mas comparado ao resto da malta, dos milhares de pessoas que estavam lá, acaba por sonar pequeno, que estavam em plenos pulmões o concerto inteiro. Mas havia malta que se calava, não conhecia algumas músicas. Foi também aí que foi nesse concerto que o The Weeknd estreou algumas músicas um, da banda sonora e da série da Idol, ao vivo. Pronto, um assunto um bocado polémico. Não, por acaso não é assim tão polémico. A série é má, a banda sonora é muito boa. É isto. Pá, este gajo está mesmo. Está bom para coisa. Mas pronto. No geral, foi um concerto muito bom. Foi um concerto que superou um bocadinho as minhas expectativas. Ui, que este gajo está bom para. Não sei muito bem para quê, mas não está muito bom em termos de voz e qualquer coisa do género. Mas pronto, foi um concerto, no geral, foi um concerto muito bom. E no fundo é isto, era este tema que eu queria trazer hoje. Talvez fique um episódio um bocado curtinho, não sei. Não sei há quanto tempo é que estou a gravar. Mas de qualquer forma, era este o assunto que eu queria trazer hoje. Assim, um assunto mais ortodoxo, não é bem falar de atualidades ou etc. Assim, é um assunto mais pessoal até, partilha de experiências. E tive esta ideia um bocado de forma espontânea há uns dias. E também, como já não lançava um episódio há algum tempo, pensei: por que não? Por que não? Por que não envolver neste género de situations? You know? E é isso, no fundo. No fundo é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, vejam o vídeo. Não precisam de fazer nada, vejam só o vídeo, ok? Para passarmos as 10 views, que é a média aí. Quando eu não falo do Weekend é 10 views. Quando eu falo do Weekend é tipo 200. Portanto, eu sei bem o tema que eu tenho que falar aqui. Não, estou a gozar, mas espero que tenham gostado do episódio. Espero que não tenha sido muito maçante. Acho que não foi. Não sei. Mas de qualquer maneira, you know as well as I do.